Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Começamos aqui o programa esportivo de todos os dias, das 11h30 ao meio-dia, falando em esportes com a equipe de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani vai reencontrar o Volta Redonda após 21 anos. Última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2005, pelo torneio de verão. Renan Castro e Dentinho devem ficar à disposição de Hélio Cizenando para a partida do domingo. Guarani assina primeiro contrato profissional com o atacante Brian Queiroz e o lateral Leonardo D'Amato, ambos de 17 anos. Prazo dado pela diretoria da Ponte para uma posição sobre os atrasos salariais vence nesta quarta-feira, 8 de abril. Bruno Lopes se despede do clube nas redes sociais e negocia com o Noroeste para a disputa da Série D. Gerente de planejamento da Ponte, Matheus Pinheiro, está de saída para o Amazonas. São Paulo e Cruzeiro estreiam com vitórias nas competições sul-americanas. Raposa derrotou o Barcelona no Equador pela Libertadores, enquanto o tricolor paulista venceu Boston River no Uruguai pela Sul-Americana. Fernando Diniz é regularizado no bid da CBF e fica liberado para estrear pelo Corinthians contra o Platense. O treinador comanda a equipe na partida desta quinta-feira em Buenos Aires pela Libertadores. João Fonseca supera francês top 30 e avança às oitavas do Masters 1000 de Monte Carlo. O brasileiro vai encarar o italiano Matteo Berrettini em busca de vaga nas quartas em Mônaco. Rádio Bandeirantes. 971021493. Estou aguardando a sua mensagem. Mande mensagem de texto e também para o nosso YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas, mande a sua mensagem, só lembrando que, se puder, evidentemente, dá um joinha pra gente ali, clica para ajudar a Rádio Bandeirantes, por favor, tá bom, gente? Tá bom? Então, o YouTube Rádio Bandeirantes Campinas e o WhatsApp 971021493. Mandou a mensagem e daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e
merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Campeonato Brasileiro 2026 da Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste sábado, a Ponte Preta enfrenta o Vila Nova, às 18 horas, no Moisés Lucarelli. E no domingo, o Guarani encara o Volta Redonda, às 18h30, no Brinco de Ouro. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando Liga dos Campeões da Europa, quartas de final, jogo de ida. Ontem, em Madrid, o Real perdeu para o Bayern de Munique pelo placar de 2-1. Jogo da volta na próxima semana. Quem venceu também fora de casa foi o Arsenal, derrotou o Sporting em Portugal pelo placar de 1-0. Ontem teve início a fase de grupos da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Jogando fora de casa, o Fluminense acabou empatando a sua partida na Venezuela. O Fluminense acabou empatando em Caracas contra o Deportivo Alaguaira pelo placar de 0-0. Quem venceu foi o Cruzeiro. Jogando em Guayaquil, venceu o Barcelona pelo placar de 1-0. Já pela Copa Sul-Americana, Vasco e Barracas Central ficaram no empate por 0-0. E o São Paulo, fora de casa, derrotou o Boston River, no Uruguai, pelo placar de 1-0. Hoje, mais jogos serão realizados pela Sul-Americana e também pela Copa Libertadores da América, com destaque para as estreias de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras joga na Colômbia contra a equipe do Júnior Barranquilla. Já o Flamengo joga no Peru, na altitude peruana, em Cusco, contra o time do Cusco. Hoje também tem a estreia do Mirassol, primeira partida do Mirassol na história da Libertadores, 19h, encara o Lanús. São os jogos de hoje dos times brasileiros na Copa Libertadores e também na Sul-Americana. Aliás, hoje tem Sul-Americana, 23 horas, com o Atlético Mineiro pegando o Puerto Cabello. Hoje é dia também de Campeonato Paulista da Série 2. Série 2, na sua reta decisiva, é a quinta rodada da segunda fase. Hoje, os seguintes jogos serão realizados. Às 7h tem Sertãozinho e Ferroviária. 7h30, Votoranguense e Água Santa. 9h, 15 de Piracicaba e Ituano. E no sábado, dia 11, aliás, esse jogo mudou para as 15 horas, tem Juventus e São José. Lembrando que na classificação, os times foram divididos em dois grupos. No grupo A, Votoranguense tem 10 pontos, lidera. O Ituano joga por um empate hoje para se classificar. O 15 tem que vencer para ainda se manter vivo na briga. E no grupo B, mais equilibrado, com Juventus 9 pontos, Ferroviária 6, São José 6 e Sertãozinho 3 pontos. Lembrando que os times de Campinas voltam a campo no fim de semana. A Ponte Preta encara o Vila Nova, 18 horas, Campeonato Brasileiro da Série B no sábado em casa. E às 18h30 no domingo, o Guarani, pela segunda rodada da Série C, recebe o Volta Redonda. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Carlos Henrique. O treineiro da base, o treineiro da Ponte, pelo jeito, não vai usar a base. Gustavo Teles, volante, Leão, zagueiro, Miguel, driblador, lateral direito, Júlio. Uma decepção, pois a base é o carro-chefe da Ponte, Carlos Lemos Matosinho. Eu também fico sem entender, viu, Matosinho? Fico sem entender. Carlos Henrique, o Vila é um belo freguês, mas mesmo assim estou com medo. Obrigado. Muito bem. Deixa eu ver quem que tá mandando mensagem aqui. Não se identificou. Bom dia. Nos bastidores pontepretanos comentas que, por exemplo, Elvis não dá mais entrevista. Porque disseram que se ele falar, ele dirá coisas que não irão agradar e etc, e etc. Os jogadores mais velhos estão então meio que agindo assim por lá. Vídeo tumulto da declaração do Diogo Silva. Que ambiente, hein?
Tentem entrevistar o Elvis, Renato Grácia. A gente está tentando entrevistar na ponte todo mundo, meu nobre amigo. Mas está complicado. Que triste é a situação da ponte, hein? Do jeito que as coisas andam, não teremos mais rival em Campinas, Esaú. Isso é ruim, viu? É ruim para todo mundo. Principalmente para a ponte, mas para o Guarani também. As reuniões da SAF no Guarani já marcaram? Ou já foi marcada? Ainda não, mas está para marcar, viu, Fernando? Está para marcar. Bom dia, Carlos Henrique. Será que ainda vamos ver atacantes de verdade, como já tivemos Careca, Evair, Jorge Mendonça, Júlio, Lúcio Bala, Amoroso, Djalminha, Luizão, João Paulo? Infelizmente, a realidade hoje está difícil. Só temos os atacantes fracos e tremem na hora de fazer os gols. Luizão do Dique. Bom programa. O jogador que retornou do Santos é centroavante, poderia jogar? Se não me engano é o Rafael. É sim. Retornou do Santos para o Guarani. É sim e pode jogar. Você sabe dizer se o Rômulo Amaro já ligou para o Graziano para pedir autorização para o Guarani passar de fase? Eduardo do Jardim Miriam. Não sei, né, cara? Não sei. Dizem que o Graziano já está trabalhando, inclusive, dando não expediente, mas está determinando algumas coisas. Mas isso não é confirmado pela diretoria, né? Precisa assinar o contrato da SAF primeiro, né? Eu acho isso, pelo menos, né? Bom dia, mas o que mais foi usado esse ano na ponte foi a base, por isso rebaixada no Paulista. Clever, não é? Aí nós vamos ter que bater um papo aqui. Do jeito que a base foi utilizada no Campeonato Paulista, não tem a mínima condição. Os jogadores não fizeram pré-temporada. Os jogadores que eram a espinha dorsal do time, que estavam treinando e se preparando para o Paulista, de última hora uma debandada gigantesca. Aí os caras foram colocados aos leões, né? Os jogadores da base. Não é assim que você... Eu acho que eles têm que estar preparados, eu não estou aqui dando desculpas, mas você não pode considerar uma coisa... Isso é fato que aconteceu. É fato. Não é? Vamos lá, vamos em frente. Nunca mais teremos meias e atacantes como antigamente. Difícil, hein? Difícil. A base não deixa fazer isso. Não tem mais razão. Hoje é tudo tática. Moleque de 13 anos só sabe falar de tática. Acabou o improviso, a habilidade. Nunca mais teremos isso. Marcelo Pimentel. E tem outra coisa, né, que está invertida no mundo do futebol. A base, ela está servindo, quando ela tem qualidade, para sustentar o time de cima. Então os valores estão invertidos. Você tem que buscar receita não em venda de jogador, você também tem que ter a venda de jogador, mas não depender da venda de jogador. Por isso que o São Paulo está nessa situação, que nos últimos 10 anos tentou realizar esse modus operandi e está quebrando a cara, porque nem sempre você consegue colocar no mercado o preço que você necessita ou quanto o jogador vale. E nem sempre aquela safra daquela temporada tem tanto destaque assim. As coisas estão completamente invertidas. Está todo mundo falando que a SAF já está bem adiantada, porém ninguém fala nada sobre a venda do São Bernardo. Tenho acompanhado o lado de lá e está tudo em silêncio. Como isso irá acontecer, sendo que na ponte, ou não pode, ter 2 donos de SAF? Abraço, Mauro. Queria entender isso. Eu também. E eu também. Dizem que a coisa já está costurada também na parte jurídica e na parte legal. Agora, é um silêncio sepulcral, eu não tenho como esclarecer. Eu acho que agora, com a marcação da Assembleia com os sócios, muita coisa virá à tona e será esclarecida. 11h45 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani está treinando em Paulínia. Lá é gramado sintético.
para não desgastar o gramado do Brinco de Ouro. Domingo tem jogo contra a equipe do Volta Redonda, é o primeiro jogo da Série C. Aliás, no aspecto visual, o gramado sintético é muito parecido com o novo gramado do Brinco de Ouro. É uma grama bem ralinha, bem fininha. O que muda, é claro, é que o gramado sintético é uma grama artificial, é um piso mais duro, e o gramado do Brinco de Ouro é um gramado mais macio. Mas os jogadores estão treinando por lá. E é claro que no final da semana eles vão treinar no Brinco de Ouro antes da partida contra o Volta Redonda, marcada para domingo, 6h30 da tarde, em casa. Estreia do Guarani na Série C, jogando diante do seu torcedor. Aliás, o Guarani ainda não divulgou os valores de ingressos, mas é muito importante a partir de agora que o torcedor que vai para o estádio e não é sócio campeão possa se inscrever no Sócio Campeão Free. É muito fácil, é só entrar no site sociocampeão.com.br, escolher lá a modalidade Free. Para quê? Para pagar 50% com a camisa do Guarani. A partir de agora, só quem for inscrito no Sócio Campeão Free é que vai pagar 50% usando a camisa do Guarani no ingresso, nos jogos do Brinco de Ouro. E ainda vai ter desconto na lojinha de 5% quando for comprar os produtos do Guarani. Bom, o técnico Hélio Cizenando, ele, se quiser, pode manter a mesma formação que iniciou o jogo diante da equipe do Maranhão. No primeiro tempo o Guarani foi bem, segundo tempo foi mal, mas ele pode mexer no time, deixar a equipe mais ofensiva, jogar no 4-3-3, ele que começou o jogo no 4-4-2 e depois, no segundo tempo, ele colocou mais atacantes. Quem que ele tem à disposição para o ataque? Ele tem o Herbert, que marcou o gol, ele tem o Guilherme Parede, ele tem o Kevin, que todo mundo está pedindo no comando de ataque, né, como centroavante. O Maranhão segue no departamento médico, assim como o lateral esquerdo Renan Castro. A expectativa é se o Natan vai ser liberado pelo DM. Ele que já estava no final da semana passada no período de transição e está machucado desde o dia 15 de fevereiro. O lateral direito Rian também segue no departamento médico. Jogador que não foi negociado com a Inter de Limeira justamente por conta dessa contusão. Bom, principal objetivo domingo é, claro, conquistar os 3 pontos diante do torcedor. E fica a expectativa também do torcedor do Guarani para, é claro, a remarcação das assembleias em que o Guarani votará a SAF. Serão 4 assembleias em que os sócios vão analisar a proposta do investidor, no caso o Roberto Graziano. Fica a expectativa que possa, né, acontecer até o final dessa semana. Valeu, CH! Muito bem, vamos em frente. Bom, como assim você quer entender isso? O que é que tem a ver a SAF do São Bernardo com a compra da SAF do Guarani? Tudo a ver. Quem toca o São Bernardo é o Graziano. Quem vai tocar, supostamente, o Guarani é o Graziano. Eu não sei se a SAF do São Bernardo está no nome do filho dele. Não sei. Eu estou falando da informação que eu tenho. Que para ele assumir o Guarani, ele tem que resolver a situação. Inclusive, foi ventilado e não confirmado possibilidade de venda do São Bernardo. Então, vamos aguardar, tá? Por enquanto é só especulação, conversa atravessada. E eu não estou aqui para debater isso, tá? Mesmo porque eu não tenho como debater, eu não tenho a minuta do contrato, da proposta, não tenho como vai funcionar. Então, tudo que eu falar aqui, eu gostaria de entender, foi isso que eu quis dizer, tá bom? Mas obrigado pela mensagem. O Exaú está perguntando quando teremos o novo uniforme, maio, essa informação do Breno. Um abraço para Edmilson. Nossa, CH, agora você foi bem didático e cultural, usando o termo sepulcral. Tá bom. Não sei se você está sendo irônico ou não, mas um abraço para você, Edmilson, todo dia mandando mensagem para gente. E sobre o Guarani, gente, tá muito cedo ainda. Quarta-feira, vamos esperar sexta, né? Para ver se vai estar todo mundo em ordem, todo mundo com saúde para jogar no final de semana. Mas ele precisa, o Hélio Cizenando, ele precisa arrumar o meio-campo. Urgente.
Urgente. Ele precisa arrumar o meio-campo. E para arrumar, assim, de bate-pronto, tem que colocar o Natan. O Natan não pode. Então a chance dele continuar com o Rafael na cabeça de área é grande, hein? Vamos aguardar o que vai acontecer. E no ataque, eu já tenho falado constantemente isso. Vou repetir. Eu não começaria com o Parede e começaria o jogo com o Kevin. Em Campinas, 11h51 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH. Na tarde de ontem bombou nas redes sociais uma visita do influenciador e youtuber Toguro no estádio Moisés Lucarelli. O Toguro é um influenciador muito conhecido, seu canal no YouTube soma quase 6 milhões de inscritos e no Instagram o Toguro acumula mais de 11 milhões de seguidores. Ele veio conhecer aqui o estádio Moisés Lucarelli, conhecer as dependências da Ponte Preta. Logo após, em uma brincadeira ali na rede social no Instagram, ele postou que seria o novo patrocinador da Ponte Preta, que estava assumindo a diretoria de comunicação da Macaca, mas até esse momento isso não passa apenas de um meme, de uma brincadeira do influenciador. Até esse momento não existe nenhuma parceria, nenhum acordo para o Toguro, juntamente com sua marca, a Mansão Maromba, patrocinar a Ponte Preta, mas possível que, estreitando esses laços, quem sabe o Toguro possa vir patrocinar a Ponte Preta futuramente, assim como ele faz com a Portuguesa. Há cerca de um mês, mais ou menos, o Toguro fechou essa parceria com a Portuguesa. A marca dele vai estampar a camisa da Lusa até o final desta temporada e quem sabe, como eu disse, mais pra frente possa vir uma parceria com a Ponte Preta também. Fora isso, a diretoria nos bastidores do Moisés Lucarelli segue correndo contra o tempo. A diretoria pontepretana prometeu pagar até esta quarta-feira, dia 8 de abril, pelo menos um mês de salários atrasados aos atletas profissionais. E essa é a expectativa. No início da semana, o Sindicato de Atletas visitou novamente o Majestoso, emitiu um comunicado oficial dizendo que estavam aguardando um posicionamento oficial da Ponte Preta e um prazo para a regularização desses salários atrasados e, como eu disse, isso deve acontecer ainda hoje. No meio dessas turbulências, a Ponte Preta segue perdendo alguns jogadores. O Pacheco saiu recentemente. No início dessa semana, o Bruno Lopes também confirmou sua saída da Ponte Preta. O atacante, que estava no Majestoso desde janeiro de 2025, pode defender o Noroeste na Série D de dado do Campeonato Brasileiro para a sequência da temporada. E fora das quatro linhas, a Ponte Preta também se despediu de Matheus Pinheiro. Ele era gerente de futebol da Ponte Preta, analista de mercado, ele quem fez o contato, por exemplo, com o Rodrigo Santana, com o Rodrigo Saravia, ajudava ali o departamento de futebol, o João Brigatti, o Ricardo Koyama nessas contratações. Portanto, o Matheus Pinheiro deixou a Ponte Preta e agora é o novo executivo de futebol do Amazonas, time que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, CH. Deixa eu mandar um abraço para o Geraldo Chagas aqui no YouTube, para o Tiago Luiz, também para o José Geraldo de Moraes, mandando mensagem para a gente, muito obrigado. Tudo em relação à ponte aqui, está registrado. E sobre o dia a dia, né? Bom, hoje é o prazo para poder fazer o acerto aí na parte financeira com salários. Vamos aguardar, o dia ainda está na metade, vamos ver se até o final do dia teremos novidades. E ontem até um ouvinte não entendeu muito bem o meu ponto de vista, e eu acho até que é possível, eu não tenho nada contra, tá, gente? Essa história aí desse Toguro que eu pouco conheço, mas eu tive que pesquisar. Então, nós estamos, isso você sabe que está do outro lado e só não enxerga quem não vê, existe uma inversão completa de valores. Hoje se faz apologia ao lixo, à coisa errada, a clique, a fake news, e eu não gosto disso. Não quero ter razão de nada. Eu não gosto.
Então, se a Ponte não sabe, só o fato do cara estar lá colocando a marca dele, ele faz o que ele quiser da vida dele, eu não tenho nada contra a empresa dele, desde que ela tenha um contrato que beneficia a Ponte. É disso que eu estou falando, né? Então, eu, se fosse responsável pela marca, eu não autorizaria esse tipo de coisa. Nada que desabone, não é isso que eu estou dizendo, mas senão vira bagunça, né? Na minha opinião. Então, se o marketing moderno é desse jeito, nós estamos perdidos, na minha opinião, não é? É uma inversão completa de valores. Eu não acho que é assim que a banda toca. E conheço de marketing, que teve engajamento, a sua coisa toda, beleza. Financeiramente significou o que para a Ponte? Por enquanto, nada. 11h56 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Pelo terceiro ano seguido, Campinas é a metrópole brasileira campeã do saneamento, com nota 10 em todos os quesitos no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Palmeiras e Júnior Barranquilla. Hoje, primeira rodada, Grupo F da Libertadores da América. A bola rola às 9h30 da noite no estádio Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia. O estádio do Barranquilla passa por reformas. Jogo, portanto, hoje, que vai ser realizado a estreia do Palmeiras, que deve mandar a campo Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes Murillo e Arthur, Mardon Freitas, Andréas Pereira, Maurício e Alain, Arias e Flaco Lopes. O Abel Ferreira é o treinador do Verdão. Já o Barranquilla de Silveira, Soares, Penha, Monzon e Guerreiro, Rivas, Rios, Pérez e Castrilhon, Paiva e Muriel. Alfredo Arias é o treinador do Júnior Barranquilla. A bola, portanto, rola hoje, 9h30 da noite. Tem o Palmeiras fazendo a sua estreia na Copa Libertadores da América. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Estão abertas as inscrições para o vestibular das FATECs do segundo semestre de 2026. O prazo vai até o dia 1º de junho e tem uma taxa de inscrição de R$ 90. A prova será no dia 28 de junho, às 13 horas. As inscrições podem ser feitas pela internet através do site vestibular.fatec.sp.gov.br. São mais de 18 mil vagas no estado. Quem pode participar são pessoas que já terminaram ou estão no último ano do ensino médio. Quem ainda não concluiu pode fazer como treineiro. Na inscrição, o candidato escolhe até 2 cursos, preenche os dados e pode usar a nota do Enem nos anos de 2023, 2024 e 2025. Existe um bônus na nota para quem estudou em escola pública e para candidatos afrodescendentes. Vale lembrar que as FATECs oferecem cerca de 100 cursos superiores de tecnologia em diversas áreas, incluindo setores tradicionais e áreas novas como inteligência artificial e e-commerce. Os cursos são gratuitos, voltados às demandas do mercado e pensados para preparar profissionais atualizados. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Cabos Elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos, sempre, só pra você aqui, é claro, na sua Rádio Eu acho que tá com as... Sendo assim, Alô, 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 testando áudio, testando som, alô, alô, oi, oi, oi.